Olá, minhas amigas, como estão? Espero que vocês estejam bem, com muita saúde. Hoje eu estou trazendo uma bainha aberta que eu bordei há uns 2 anos atrás, 2 anos e meio, e na época eu não tive tempo de deixar uma amostra para mim. Eu fiz num pano de prato e dei o pano de prato de presente e fiquei sem amostra. Então eu peguei fotos, da época e vi como é que eu fiz e estou mostrando aqui para vocês. Neste pano de prato eu bordei 3 tipos de bainha. A bainha em zigue-zague, depois eu bordei a bainha com 4 colunas cruzadas, bordei a bainha central que está em laranja, que é a bainha bordada que eu vou ensinar hoje. No fim do vídeo eu deixo a quantidade de fios que eu desfiei para fazer exatamente esse pano de prato. Quando vamos fazer uma amostra, a partir de uma foto, nós temos que levar em conta quantas colunas vão ser necessárias para cada motivo. Então, a gente começa observando. A seta que está virada para a esquerda tem 5 colunas. A seta que está virada para a direita também tem 5 colunas. Aí já são 10 colunas. E se a gente olhar bem, nós vamos ver que no centro tem mais 3 colunas. Então, ao todo, para essa amostra, nós temos que levar em conta que vai 13 colunas para cada motivo. Então, eu vou preparar a minha amostra já sabendo disso. Desfiei para fazer a amostra 9 fios. Nesse caso laranja, a preparação da bainha foi feita com ponto quadrado. E eu não reparei muito bem nesse detalhe, e quando eu fui fazer a amostra que eu vou demonstrar, eu usei o ponto ajur simples. E vocês podem reparar que a preparação feita com ponto quadrado fica bem melhor. Então, eu aconselho vocês trabalharem com ponto quadrado, tá bom? Então, depois que eu já me preparei, já vi quantas colunas eu vou precisar para cada motivo, eu tenho que saber se no meu trabalho tem as colunas necessárias. Então, eu vou contar. Eu vi que eram 13 colunas, Então, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aí, eu separo essas 13 e conto mais 13. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nesse caso, tá certinho, porque eu já fiz a minha amostra para fazer 3 vezes o mesmo motivo. Mas num pano de prato ou numa toalha, numa toalhinha, a gente não sabe quantos vai dar, quantos motivos, Então, você sabe que precisa de 13 cada motivo. Vamos supor que eu contei 13 e acabou aqui. Acabou aqui os 13, vamos supor. Sobraram 4. O que eu faço com esses 4? Eu vou pegar e vou dividir 2 para o começo e 2 para o fim. Esse cuidado tem que ser feito na toalhinha, tá bom? Não esqueçam de fazer isso, porque senão vocês vão terminar o motivo aqui. E o que faz com isso aqui? Não dá nada. E vai ficar diferente do outro lado, não é? Então, para ficar bem igual, não se esqueçam de fazer essa marcação com uma linha primeiro, para saber se deu os 13 em cada motivo e se sobrou algum ou se faltou algum, tá bom? Então, a minha amostra tá certinho com as 13 colunas cada motivo. Então, para quem tá exato, a gente tem que começar aqui, contar 4 colunas e começar aqui. Quem tem sobra, tem que deixar os 4 mais a sobra, tá? Enganchei a agulha aqui por trás e deixei ela nessa posição. Então, eu vou começar. Coloco a agulha na 5ª coluna, ponho para cá e vou fazer esse movimento na primeira coluna 2 vezes.
Agora eu pego a coluna que eu já fiz, pego outra, uma nova, e vou fazer 2 vezes também. E não puxa muito para não ficar repuxado. Pego agora a terceira coluna. Duas vezes. Vou pegar a outra coluna agora. Se vê que tá puxando, dá uma soltadinha. A outra coluna. Duas vezes. Tá? Aqui eu tenho que ter chegado ao meio. Agora, não, ainda não cheguei. Tem mais uma ainda. Tô enganada. Tem mais uma. 2 vezes. Agora sim. Agora eu cheguei no meio, ajeito tudo para não ficar puxado um mais que o outro e vou começar a descida. Então agora eu vou pegar a quarta coluna, né? Voltando já. 2 vezes. Agora eu vou pegar a terceira. 2 vezes. Agora 2 colunas. 2 vezes. Uma coluna. Duas vezes. Quando eu chegar aqui, eu vou colocar a minha linha para o avesso. E corta. Bom, eu tinha levado a minha linha para o avesso do trabalho. Eu coloquei ela aqui, entre a segunda e a primeira coluna. E saio com ela aqui, fora, tá bom? E agora eu vou juntar essas 3 coluninhas aqui. Como é que eu junto? Eu coloco a agulha aqui, por fora da linha, e faço isso, tá? Então, olha, a agulha fica por fora da linha e depois por dentro, tá? Deu pra ver? Tá. Então, esse aqui é o nozinho que vai sair. Então, eu vou ajeitando bem e vou fazer outra vez, ó. Vamos supor que aqui tá por fora. Opa! Tá? E vou dar outro nozinho para ficar bem firme. Dou uma apertadinha boa e vou levar pro avesso. Eu vou levar pro avesso e vou... Eu tava aqui embaixo, eu tenho que vir aqui em cima. Então, eu vou só fazer isso, ó. Vou pegar esse fiozinho aqui, para prender ele aqui, e vou já voltar minha agulha pro direito. Tá? Então, eu já tô preparada para começar a outra seta. Só que essa seta tava virada pro lado esquerdo. Essa seta vai ser virada pro lado direito, tá? Então, eu vou virar meu bastidor e vou fazer assim. Dou uma puxadinha na minha linha aqui, para ela não ficar frouxa. Uma vez, 2 vezes. Pego mais uma coluna, agora são 2. Já fiz 2 vezes. Pego a terceira coluna. Duas vezes. Pego a quarta coluna.
vez. Duas vezes. E vou pegar a quinta coluna. Na quinta coluna, uma vez. Duas vezes. Cheguei ao meio. Dá uma ajeitada para não ficar repuxando. E agora vou começar a minha descida. A minha descida eu deixo uma coluna para trás e só laço 4 colunas. Só trabalho com 4. Agora, 3. 2. Uma vez com uma coluna e mais uma vez. Quando eu cheguei aqui, eu vou para baixo e já venho para cá, ó. Então, eu vou laçar. Eu vou laçar o ponto para ficar mais seguro. Eu vou laçar ele. E já venho para o direito. Então, eu já pus a linha para frente novamente. Aqui eu já dei 2 nozinhos, então eu não vou dar mais nozinhos, não precisa, senão fica muito grosseiro. Então, eu vou só passar assim por dentro dele, e vou pôr para trás. E aqui eu já pego esse fiozinho aqui, tá? Aqui eu já posso arrematar, porque esse motivo aqui tá pronto. Então, para arrematar, o que eu faço? Eu vou passando a agulha com cuidado por dentro dos pontos. Vou e posso até voltar por aqui também. Volto um pouquinho, não pelo mesmo caminho, senão desmancha. Aí é só cortar aqui. Então, olha, esse motivo aqui tá preparado. Não está pronto de tudo ainda, porque eu preciso trabalhar aqui. Mas primeiro eu faço as outras 2 que precisa, que no meu motivo dá mais 2, eu vou fazer e depois que eu fizer as 2 eu volto. Então, eu vou continuar, peguei uma linha nova, já enganchei aqui atrás, saí no mesmo lugar que a primeira, ó, deixei 4 colunas, saí aqui, tá bom? Aí eu já vou começar na quinta coluna a fazer uma vez, 2 vezes, pego outra coluna, 2 vezes, mais uma, agora é a terceira. É a segunda vez agora. Eu vou virar um pouquinho, tá desconfortável. Então, eu vou fazer a 4ª vez agora. Uma vez. Opa, ficou sem a laçada. E vou para a 5ª vez.
quinta vez é o meio, eu dou uma ajeitada, ajeita tudo para se acomodar os fios e vou voltar. Vou virar novamente. Vamos ver se assim fica melhor. Foi 2 vezes, agora pego 3, uma vez, 2 vezes, agora pego 2, uma vez, 2 vezes, pego 1, uma vez, então eu vou dar uma empurradinha para lá, para caber o último. Então, eu vou colocar a agulha aqui, vou pro avesso, vou pegar o fiozinho e vou sair aqui novamente. Agora, eu vou laçar os 3 do meio. Para laçar os 3 do meio, eu ponho a linha assim, a agulha assim e viro a linha para cá. Aí, já dou um nozinho e já meio que dou uma segurada aqui. Aí, vou pegar de novo. Olha, entro por aqui e vou sair aqui, ó. Viu onde eu entrei? Primeiro nozinho firme. Segundo nozinho firme. Vou pro avesso para prender o fiozinho. Prendo o fiozinho aqui. E já saio aqui mesmo. Vou virar para lá. Uma vez. Segunda vez. Pego 2 colunas agora. Pego 3 colunas. Uma vez. 2 vezes. Quarta coluna. Uma vez. 2 vezes. Quinta coluna agora. Uma vez, 2 vezes. Vou começar a descida, 4 colunas, 2 vezes. 3 colunas, 2 colunas, uma coluna, outra vez uma coluna. Coloco a minha linha pro avesso, vou segurar ela aqui na laçadinha do ponto ajur e vou voltar ela pro direito. Passo, só passo, não dou nozinho mais, só passo pelo meio do nozinho. Levo pro avesso, laço o fiozinho do ponto ajur e tá pronto o outro motivo. Já posso arrematar aqui. Pode arrematar aqui por dentro ou aqui, tá bom? Desde que arremate. Então, é isso. Deixa eu falar só mais uma coisa. Quando for começar o outro motivo, não se esqueçam, sempre começa no mesmo lugar. Pula 4, 1, 2, 3, 4 e coloca a linha aqui. Na parte superior, começa tudo de novo. Então, eu já fiz os 3 motivos
da minha amostrinha e vou começar a bordar aqui, essa partezinha do centro que ficou por último. Eu troquei o meu fio, eu estava usando a linha esterlina mais grossa aqui. E agora eu peguei a esterlina mais fina, é 8, a mais fina, ou a perlê, só que as duas têm a mesma cor. Eu também troquei a agulha mais fina, porque é um trabalho mais delicado, tá bom? Então eu vou virar do avesso. Eu vou pegar esse do meio primeiro. Eu vou enganchar aqui, no meio. Vou dar um nozinho, mas eu não vou cortar esse nó não, tá? Dá um nozinho simples que ele segura e vou trazer a linha para frente. Depois, com esse rabicho aqui que sobrou, eu escondo e fica uma coisa mais limpa, não tão grosseira, tá bom? Então, eu vou começar. Eu coloquei o fio aqui no meio. Então, eu vou começar aquele trabalhinho que algumas de vocês já conhecem, já viram aqui nessa bainha, o por cima e o por baixo, tá bom? É muito simples isso, só tem que prestar atenção. Então, eu tô aqui no meio, vou começar por cima, por baixo, por cima, por baixo e por cima. Acabei por cima, então eu tenho que começar por baixo. Então, por baixo, por cima, por baixo, por cima, por baixo, por cima. Aqui. Aí fica meio aqui assim. Aí, essas primeiras, a gente tem que empurrar a linha para lá. Por isso que a linha tem que ser mais fina e a agulha também. Porque se eu não empurrar direito isso aqui, vai ficar aparecendo aqui, ó, esses fios. Então, eu faço o máximo possível para eles não aparecerem. Então, como é que eu faço esse máximo possível? É empurrando a linha. Eu empurro, faço a segunda carreira e vou empurrar de novo daqui a pouco. Então, por cima, por baixo, por cima, por baixo, por cima. Aí eu vou empurrando. Ó, já viu que já deu uma fechadinha. Por baixo, por cima, por baixo, por cima e por baixo. Opa. Outra empurradinha. Pronto, se ajeitaram. Por cima, por baixo, por cima, por baixo e por cima. Vou empurrando. Vou começar de novo, por baixo, por cima, por baixo. Eu vou em partes. Tá por baixo, vou por cima e por baixo. Quando eu chegar na metade, eu vou deixar esses dois da ponta e vou seguir só com os 3 do meio. Mais um pouquinho. Uma coisa que eu esqueci, é que eu estava aqui falando, eu costumo contar quantas vezes eu vou para lá e para cá, que é para poder ficar tudo igual. Mas agora falando, eu não contei. Mas tem um jeito mais ou menos de contar. Então, a gente conta esses nozinhos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos levar em conta que eu fiz 5 vezes. Eu comecei daqui para lá. Então, eu tenho que voltar mais uma vez para dar 5. Deixa eu ver. Já deu. Então, eu vou fazer o seguinte. Já vou abandonar uma. E vou começar aqui, ó, por cima, por baixo e por cima. Agora, ó, acabei por cima, começo por baixo. Veja que eu abandonei essa e abandonei esta, tá? Só vou fazer o meio agora, os 3 do meio. Não esquece de ir
apertando. Tá, cheguei aqui, ó, pus a minha linha para trás e como eu estou com uma agulha fina, eu consigo passar aqui pelo meio, ó. Se for uma agulha grossa, não vai passar ou vai estragar o trabalho. Esse aqui eu passo por dentro, tá? E vou começar aqui de novo. Eu vou começar por esse daqui. Olha, então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou começar a contar. Uma vez que eu vou e uma vez que eu volto, que é assim que eu faço que eu conto, ó. Peraí, deixa eu virar. Fui, né? Eu conto 2 vezes 1, uma de ida e uma de volta. 2, não esquece de empurrar. 2, 2. Então, quando eu tô sozinha, eu fico 1, 2, 2, agora vai ser a 3. 3. 3 é a volta. Agora, vou fazer a 4. 4 e 4. Parece que esse lado tá mais. Vou empurrar mais, porque lembra que eu tinha contado 5? Então tem que ter 5 aqui também. 5 e 5 voltando. Então, eu já abandono aquela última e já vou aqui no meio. Eu não contei a do meio, mas eu vou até encher ali. Nas próximas eu conto para ficar tudo igual. Vamos ver se cabe mais. Só mais essa. E vou pro avesso. Pronto. O motivo do meio tá pronto. Vou virar. Então, olha, eu pego e já com a minha agulha fina, né? Não se esqueçam que a agulha é fina. Já vou e já caminho aqui por dentro dos fios. Esse fio aqui que eu tinha deixado, eu volto ele para a agulha. E agora eu coloco ele no meio dos pontos. Eu deixo ele. Tá meio difícil aqui o meio. Tá? Tem que ser uma agulha fina, não vai fazer com uma agulha grossa que estraga tudo. A agulha não passa, tá? Aí eu corto e aqui quase não fica nada, ó. Fica limpo. Então, aqui está pronta a nossa amostrinha de bainha aberta número 3. Conforme eu prometi no começo do vídeo, eu estou deixando a quantidade de fios necessários para fazer num pano de prato. Pode ser no pano de prato da Karsten ou da Dollar. Há uma pequena diferença entre os dois, e então vocês prestem atenção
no que está escrito e vamos trabalhar, gente. Um bom trabalho para todas e até a próxima!